Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do CREA-DF. É com muita alegria que o CREA-DF apresenta o projeto Aprimora Mais, Aperfeiçoamento Profissional, que inicia hoje com a palestra sobre o tema Planejamento, Controle na Engenharia. Para nós do CREA-DF, é uma honra tê-los aqui. Gostaria de solicitar aos presentes que coloquem no chat nome, título profissional, número do CREA e e-mail para que possamos registrar a presença de todos e, posteriormente, encaminhar o certificado de participação. Informo também que, durante a palestra, os senhores poderão fazer perguntas pelo chat e que, logo após o término da palestra, o nosso ilustre palestrante responderá às perguntas de acordo com o tempo disponível. Para fazer a abertura desse evento, convidamos o senhor presidente em exercício do CREA-DF, engenheiro civil, Pedro Luiz Delgado Assad. Com a palavra, o senhor presidente em exercício, Pedro Assad. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Assad, eu sou presidente em exercício do Conselho Regional. Nós já batemos um papinho aí antes do início aqui com alguns presentes. Esse evento ele tem como finalidade a realização e divulgação de cursos, palestras e cursos de pós-graduação que o CREA está apoiando. Então, esse é o nosso primeiro evento hoje. Então, nós estamos inaugurando aí com esse curso. Nós temos aqui as quintas tecnológicas, então a gente vai tentar voltar com essa data para a gente manter o CREA com as quintas tecnológicas. Aí vamos ter palestras, vamos ter as divulgações de cursos, que a gente conseguir para dar conhecimento e ajudar os participantes aqui num melhor conhecimento. Então, é uma parceria que a gente está tentando com as entidades de classe, com as instituições de ensino, para que divulguem as suas palestras aqui, a gente faça aqui com o apoio do CREA. O objetivo nosso é disponibilizar aos profissionais do sistema, ofertando o conhecimento a todos vocês aí. Então, a gente está aqui aberto para ajudar os nossos profissionais, que hoje é necessário, é importante que a gente tenha essa participação de todos aqui, principalmente nessa pandemia, que a engenharia hoje ela está à frente, como diz, à frente da pandemia. Nós é que estamos aí segurando. Então, a gente precisa de planejar e, como a palestra, planejar e controlar todos os nossos sistemas da nossa engenharia e da construção. Muito obrigado. Bastante a palestra. Gilberto, você está com o microfone desligado. Carlos Eugênio Faria Franco, formado pela Universidade de Brasília em 1971, sócio-gerente e diretor da Faber Engenharia, conselheiro e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA-DF,
e vice-presidente do SECONSE, Serviço Social da Indústria da Construção Civil. A experiência do nosso palestrante de hoje é vasta. Eu tive que reduzir muito o currículo que me foi mandado, mas é uma experiência vasta em planejamento, gerenciamento, projetos, fiscalização e controle de qualidade de obras e empreendimentos. Tenho atuado no projeto de transposição do Rio São Francisco, implantação do sistema de trólebus de São Paulo, diversos prédios residenciais, comerciais, bem como em programas de qualidade ISO e do PBQPH. Como professor, instrutor e palestrante em dezenas de cursos e eventos, destacando o Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores, cursos e seminários, e professor também de cursos de programação e controle de projetos e obras no CREA São Paulo e no CREA-DF e no Sinduscom-DF. Com a palavra, o nosso palestrante, o engenheiro civil Carlos Eugênio Faria Franco. Boa tarde a todos. Aproveitando aqui tudo que o Gilberto leu, não exagerou não, mas é isso aí. Eu primeiro queria dizer para vocês que eu me formei aqui em Brasília, na UNB. O ano que vem eu completo 50 anos de engenharia. E cada vez mais entusiasmado e satisfeito com essa profissão que eu escolhi. E espero que todos os antigos e novos engenheiros e os que estão começando agora continuem com esse gosto e essa vontade de trabalhar pela engenharia. Eu quero pegar um gancho nas palavras do nosso presidente Pedro Assad, lembrando que a engenharia e principalmente as obras aqui no Distrito Federal foram consideradas atividades essenciais, ou seja, desde o início da pandemia, que praticamente todos os serviços fecharam, a engenharia continuou, as nossas obras continuaram com todos os cuidados que faziam questão e que eram necessários para que se pudesse trabalhar com segurança. Uma atuação de todas as entidades da engenharia que possibilitaram isso, CREA, Sinduscom, o SECONSE principalmente, que é a entidade ligada à área de saúde e segurança, ou seja, continuamos trabalhando, desenvolvendo as nossas atividades dentro exatamente do nosso tema aqui, planejamento e controle na engenharia, que é o tema que nós vamos abordar. Eu queria só fazer uma complementação. Planejamento e controle é algo que não fazemos só na engenharia. Nós fazemos isso todo dia. É tão intrínseco na nossa vida que a gente faz sem sentir, sem registrar no papel. Mas todo dia a gente, ao deitar e ao acordar, o que é que eu vou fazer hoje? Eu tenho que passar no meu escritório, tenho que entregar um relatório, tenho que preparar processo para relatar no CREA, e às 5 horas da tarde tem que participar de uma palestra no CREA. A gente não registra, não põe no papel, mas está guardado na mente. Outras coisas, a gente põe no papel, registra, tipo, uma viagem que você vai fazer. Você decide o roteiro, para onde vai, se vai de carro, se vai de avião, quanto você vai gastar, quantos dias. Normalmente a gente faz isso na cabeça, alguns registram no papel, alguns mais cuidadosos, fazem a viagem, na volta verificam se foi tudo de acordo, controla seus gastos, controla seus passeios, tira as fotos, mas de uma maneira geral, o nosso registro final de controle disso aí é uma planilha do que a gente gastou e fotografias do que ocorreu na viagem. Mas a gente sempre faz planejamento e controle. Ninguém faz uma viagem, por menor que seja, sem planejar, sem prever e sem controlar. Tem coisas que são imprevisíveis, como essa pandemia, essa fechadura toda que aconteceu. O país parou e isso foi algo imprevisto. E foi, inclusive, que atrapalhou um pouco algo que eu vinha planejando na minha vida pessoal desde o ano passado. Era fazer uma viagem para a Itália
para ir a Montes e participar dos 75 anos do término da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi ex-combatente, esteve em Montes, então, para mim, era um negócio muito importante participar desse evento. Eu tive há 2 anos atrás e hoje, esse ano, seriam 75 anos, que é uma data marcante que é a cada 5 anos. Mas aconteceu algo que não se planeja, o imprevisto. Isso na vida pessoal e na engenharia. Tivemos uma pandemia, o meu planejamento foi por água abaixo, o que eu já tinha reservado e gasto para essa viagem eu não pude fazer. O máximo que foi, tive que fazer um replanejamento e postergar essa minha viagem para o ano que vem. Na engenharia, a gente consegue prever com um pouco mais de certeza, porque as coisas são praticamente físicas que a gente vai executar, mas, como o próprio nome diz, imprevisto é algo que não se planeja. Acontece e esse imprevisto nos obriga a um replanejamento. Tanto faz nas nossas obras, na nossa vida pessoal. Essa é a introdução que eu queria fazer para vocês. E o Gilberto citou, com o meu currículo, 2 obras que eu julgo emblemáticas e que eu participei. A primeira foi a implantação do programa de trólebus do município de São Paulo. Foi algo que já ocorreu um bocado de tempo atrás. Mais ou menos há 40 anos, São Paulo começou a atualizar o seu sistema de transporte através do trólebus. Isso aí levou pelo menos 4 anos que eu estive à frente da equipe de planejamento e controle desse projeto, 3 fases distintas. Uma fase de estudo de viabilidade, em que foi verificado demandas de tráfego, necessidades de linha de maior frequência, vias que seriam utilizadas, que tipos de ônibus seriam feitos e as necessidades do projeto e de obras. Foi a fase de qualquer obra que nós temos que fazer. A segunda fase foi a fase de licitação e contratação das empresas, que durou aí cerca de 6 meses. E o terceiro, a fase de desenvolvimento e implantação dos projetos. Ressaltando aqui 4 grandes subsistemas. Para quem conhece trólebus e já andou no famoso ônibus elétrico, você tem o sistema das vias, das ruas, onde serão implantadas as linhas, como são ônibus elétricos, de tráfego, e as subestações e rede elétrica que irão alimentar os ônibus. O segundo subsistema é a fabricação dos próprios ônibus. Esse caso do trólebus, em primeira instância, foram fabricados 200 ônibus por um consórcio de empresas de eletroeletrônica na parte de motores e controle, a empresas de fabricação de ônibus propriamente dita, com toda a parte mecânica de chassi, sistema de direção e carroceria, e outras empresas complementares, como uma indústria automobilística. E o terceiro subsistema foi uma construção numa garagem, um terreno de quase 200 mil metros quadrados para abrigar esses 200 ônibus e permitir a manutenção dos mesmos. Então, vejam, é um trabalho esse do sistema de trólebus que envolveu um grupo grande de engenheiros, de especialistas de cada uma das áreas. Essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar, que planejamento e controle na engenharia e planejamento e controle de obras envolve um número grande de especialidades, diferentes áreas, e quem faz planejamento tem que interagir com cada uma dessas áreas participantes dos nossos projetos, dos nossos processos. O engenheiro de planejamento ele não tem o conhecimento de tudo que ele vai planejar. Ele tem que ter o conhecimento das ferramentas de planejamento, saber interagir com cada uma das especialidades e integrar cada especialidade na hora certa do desenvolvimento de projeto. Quando eu saí de São Paulo e voltei para Brasília, esse projeto já estava implantado, tinham na época 100 veículos novos funcionando, e quem for a São Paulo hoje pode verificar que isso foi
um impacto positivo grande no sistema de transporte de São Paulo. E hoje, em 2020, 40 anos depois do início da implantação do projeto, continua funcionando muito bem. Outro projeto que eu participei, que o Gilberto chamou a atenção, esse é mais recente, projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. Esse, todos que estão aqui participando dessa nossa conversa, desse nosso encontro, devem ter conhecimento, até porque eu vi anunciado no jornal que o nosso presidente deve ir por esses dias ao Nordeste, acho que é o estado de Pernambuco, para inaugurar um dos últimos trechos da transposição de águas do Rio São Francisco. Para quem não conhece, é um projeto que leva a água da bacia do São Francisco para as bacias do Nordeste Setentrional, abastecendo do estado do Ceará e descendo até, se não me engano, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, nessa região, atendendo aí na faixa de quase 10 milhões de pessoas. E esse projeto, para vocês terem uma ideia como é que é interessante a participação de várias especialidades, ele começou a ser falado ainda na época do Império. Dom Pedro II, quando foi ao Nordeste, verificou aquela seca toda, falou, gente, nós temos um rio passando aqui no início do semiárido, como é que a gente não traz água desse Rio São Francisco para alimentar toda essa região de seca? Evidente, na época não havia tecnologia para transpor esse divisor de águas, ficou na cabeça do nosso imperador e não aconteceu nada. Essa última fase do projeto, e que está sendo concluída agora com efetiva transposição de águas do São Francisco para o Nordeste, começou com um estudo de viabilidade em 1997. Foi quando eu comecei a fazer parte do projeto e atuei durante uns 5 anos no primeiro momento desse projeto, nessa fase atual, que foram os estudos de viabilidade. São fundamentais para que você possa depois fazer a implementação do projeto. A segunda fase começou já no ano 2005, 2000 por aí, que foram a execução dos projetos executivos, e 5 anos depois, no ano de 2008, 2010, foram contratadas as obras da transposição propriamente dita. Ou seja, mais anos atrás foram iniciadas as obras e hoje elas estão sendo concluídas. Eu fiz questão de relatar para vocês esses 2 casos, são projetos grandes e que envolvem equipes das mais diversas áreas de engenharia e outras áreas de conhecimento, como antropologia, biologia, botânica, enfim, uma série de profissionais totalmente de especialidades diferentes, vários de outras áreas que não a engenharia, mas que concorrem para o sucesso desse projeto. E quem atua na área de planejamento, foi o caso da equipe nossa, do qual eu participei, era uma equipe grande, atuando no planejamento e controle, tanto na fase de viabilidade quanto na fase de obras do Projeto São Francisco, e são necessários vários profissionais. E quem mexe com o planejamento e atua na equipe de planejamento tem que saber coordenar e concatenar todas essas especialidades e essas atividades. Não precisa ser um expert nem um conhecedor da área. Mas, focando agora no nosso caso, aqui em Brasília, praticamente as nossas obras e atividades de engenharia, e onde eu tenho atuado mais, são obras de edificação. É a maioria das obras que acontecem aqui. Outras são obras viárias, obras de saneamento, mas são basicamente obras que as grandes atividades são atividades de engenharia, com outras atividades paralelas de outras especialidades, mas o grosso do serviço são serviços de engenharia. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo de como eu estou atuando aqui e o que é que nós estamos fazendo especificamente para planejamento, programação e controle na atividade de engenharia
voltada para edificações. Eu vou mostrar aqui, compartilhar com vocês alguns slides aqui para a gente ilustrar o que eu estou falando. Então, eu espero, estão todos vendo a tela que eu compartilhei aqui? Gilberto, está vendo aí? Sim. Então, tá bom. Esse aqui é o título da nossa palestra. Esse é a primeira imagem, a primeira figura. Nós vamos falar planejamento e controle de obras, tá? Especificamente de obras, e o exemplo é para obra de edificação. E essa primeira imagem aqui, ela é emblemática dentro do que eu falei. Planejamento e controle é algo que envolve várias figuras que estão no processo de trabalho. Ilustrativo, eu coloquei aqui PBQP, PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Para quem não conhece, é uma norma brasileira vinculada ao Ministério das Cidades e que define e demonstra os aspectos de qualidade voltados a obras de engenharia, de uma maneira geral, edificações, estradas, saneamento. É um normativo específico que quem conhece e quem atua no planejamento tem que conhecer. O segundo são as diretrizes do PMI, do Project Management Institute. É um instituto de sede nos Estados Unidos que tem atuação no mundo inteiro e que dissemina, pratica e desenvolve normativos para gerenciamento, gestão, planejamento, programação e controle de empreendimentos de uma maneira geral. Mas na área de engenharia, é importante que a gente conheça, porque é um regramento para que a gente siga bons princípios de gestão. E, sem sombra de dúvida, duas figuras fundamentais. O nosso engenheiro de obra, que está aqui com o projeto aqui, eu tenho que executar isso, e aqui o nosso engenheiro de planejamento, que conhece as ferramentas de planejamento e tem que conhecer esses dois outros normativos e interagir com grande profundidade com o engenheiro do projeto, e eu digo projetos de todas as fases, estudo de viabilidade, projetos de engenharia que são feitos antes da obra, a execução da obra propriamente dita, as equipes de levantamento e apropriação, e um detalhe importante, ao se concluir uma obra, é fundamental que sejam registrados todos os acontecimentos ocorridos durante a obra, para que a gente possa ter em mãos algo chamado lições apreendidas. Principalmente empresas que atuam em obras semelhantes, fazendo prédios ou particulares ou públicos, que a experiência de obras passadas sirva para as próximas e que a gente permita aprimorar o nosso processo de produção. Então, gente, alguns conceitos importantes aqui. Projeto. O que é um projeto? Projeto é sempre um empreendimento temporário que tem o objetivo de desenvolver um produto ou serviço exclusivo. Então, cada projeto que você faça, mesmo que seja uma superquadra, com 11 prédios, todos iguais, cada prédio é uma obra diferente. Ou seja, é um produto ou serviço exclusivo. E que vai ser composto de processos, então, ações que vão gerar um resultado e que tem que ter um escopo definido. O escopo do projeto define todo o trabalho que vai ser executado. Isso é algo que nas nossas obras, às vezes a gente deixa um pouco para frente. Não, vamos começar uma obra, eu tenho aqui o projeto preliminar, um projeto básico e tenho o projeto executivo e fundações. O ideal é que a gente comece uma obra tendo isso aqui, o escopo do projeto definido, o trabalho que vai ser realizado totalmente esclarecido. Bom, dentro disso, nós vamos atuar na gerência de projetos. A gerência de projetos tem o objetivo de, como eu falei para vocês, definir custos, a parte de orçamento, definir prazos, que é a sequência e o tempo que nós vamos levar para fazer o nosso produto, e definir qualidade e escopo, que tem que estar pré-estabelecidos antes de nós começarmos as nossas obras. E
para que a gente faça isso acontecer, nós temos alguns fatores críticos para que a gente consiga ter um bom planejamento. Temos que ter custos definidos, precisamos cumprir o orçamento, temos que ter tempos determinados e um escopo esclarecido, precisamos cumprir um cronograma e temos nossas qualidades a serem alcançadas e os riscos acertados. É cumprimento dos requisitos técnicos. Principalmente aqui é que entram as normas que eu falei para vocês de PBQPH, as definições do PMI e todas as normas brasileiras que nós temos que seguir dentro das nossas obras. Do PBQPH, que é a principal hoje da área de qualidade, ela define que a execução da obra é uma sequência de processos que tem o objetivo de executar ou de se obter um produto completo. E um dos requisitos principais que o PBQPH define é que a obra tem que ter um planejamento. No seu item 7.1, ele fala que nós temos que fazer um planejamento da obra. E esse planejamento, dentro do nível A do PBQPH, ele define que a empresa tem que fazer planejamento, que é uma programação prévia de execução da obra, temos que ter esse planejamento programado, que é detalhado, e ao longo do andamento da execução da obra, nós temos que fazer os controles da obra. Com que objetivo? Visando a execução, o seu bom desenvolvimento e contemplando os respectivos recursos. E outro detalhe importantíssimo, ao longo da obra, nós temos que manter registros desses controles que são feitos. Então, não basta que se faça um planejamento inicial. Todas as obras, todo mundo que toca a obra, tem o seu cronograma feito. Mas não é importante ter o cronograma inicial, mas nós temos que ter controle, manter registro desses controles. Isso vai permitir que, se houver desvio, houver fatos inesperados, como tivemos agora o Covid-19, que em vários estados do país as obras tiveram que ser paralisadas, nós temos registro do que tem e permitir que se refaça o replanejamento de uma forma tranquila. Então, o que é o planejamento? Planejamento, nós temos que ter um orçamento e, de preferência, seja feito antes do início da obra e seja atualizado ao longo da obra. Temos que ter uma programação física de quais são as atividades, sequência e que recursos serão alocados. A terceira etapa do nosso planejamento é o controle, que é a comparação do previsto e realizado, para que a gente possa verificar se estamos andando em cima do planejado, melhor que o planejado, ou estamos incorrendo em atraso e que medidas temos que tomar para corrigir esses atrasos. Então, quais são as funções do planejamento? O planejamento ele é uma ferramenta. O planejamento não decide, é uma ferramenta que auxilia as pessoas que estão dentro da organização a tomarem suas decisões. Então, o planejamento é um auxiliar no processo de tomada de decisões. O planejamento não executa a obra, isso aí tem que deixar sempre claro na cabeça. Às vezes acontece de eu estar conversando com um engenheiro de obra e ele fala assim, pô, você planejou e a obra não está andando de acordo com o planejado. Amigo, calma. Quem tem que fazer a obra andar de acordo com o planejado é o engenheiro. O planejamento não executa a obra. Então, as pessoas dentro da organização é que fazem. Então, o planejamento, ele aponta diretrizes a serem seguidas, aciona meios e procedimentos para que essas diretrizes sejam alcançadas, mas quem toca e faz isso cumprir é o engenheiro da obra. Bom, então, o planejamento nós temos, ele é um auxiliar no processo de tomada de decisão e que tem que definir claramente prazos, custos e recursos para que essa obra, esse empreendimento tenha sucesso. Qual é o arcabouço teórico e conceitual para que a gente faça isso acontecer? É o ciclo PDCA, que todo mundo que mexe, principalmente com a administração, é uma sigla em inglês, que de P, planejar, do, fazer, C, check,
checar, C, e A, de agir, atuar corretivamente. E é isso aqui, planejar, estabelecer objetivos. É o primeiro passo do nosso planejamento para que ele tenha sucesso. Segundo, implementar esse planejamento, implementar esses processos. Terceiro passo, checar, controlar, monitorar, medir os processos em relação aos políticas, objetivos e requisitos. Relatar os resultados, é o resultado final do controle, registrar. E quarto, agir. Se tiver desvio, consertar. Se tiver correto, continuar seguindo o planejamento. Esse é o nosso ciclo PDCA. Então, como é que isso funciona? A primeira coisa, nós temos que ter definido o nosso escopo do nosso projeto, escopo da nossa obra. Isso tem que ser demonstrado através de uma estrutura analítica do projeto. O que é essa estrutura? Nós partimos da obra, o todo, e vamos estratificando quais são os serviços, atividades, subserviços ao nível de detalhe que for conveniente para que a gente possa orientar toda a equipe de campo, orçar a obra, que é o plano de contas do orçamento, e ter toda a sequência de atividades e todos os custos ligados a essas atividades. Então, para isso é fundamental que a estrutura de atividades, a EAP, seja a mesma do plano de contas do orçamento, para que eu possa ter cronograma físico e cronograma físico-financeiro. O financeiro, o orçamento, ele tem que partir de alguns pontos principais. Quais são? A análise dos condicionantes que nós temos no nosso empreendimento para orçar, o planejamento da proposta do que nós vamos fazer, o levantamento das quantidades e preço do serviço que nós vamos executar e o cálculo final do orçamento. Lembrando, conforme eu disse há pouco e mostrei na figura anterior, esse orçamento deve ter a mesma itemização do nosso cronograma físico, para depois a gente possa ter atividades, os custos dessas atividades, e eles, amarrados, vão permitir que a gente acompanhe fisicamente o andamento e o custo incorrido em cada obra. Então, no final, nós temos que fazer o nosso controle, que é verificar se o resultado do que foi planejado está adequado, se ajusta aos objetivos que nós estabelecemos. Então, o controle, ele não só verifica, mas permite que a gente analise se estamos ou não alcançando os resultados desejados. Essa comparação da situação atual do planejado com o realizado busca não apenas verificação de erros e desvios, mas também permitir a análise do futuro do nosso empreendimento. Uma musiquinha de fundo aí. Vamos desligar esse microfone, por favor. Então, gente, o controle é isso aí, é a comparação do que está sendo executado com o que nós previmos que íamos fazer. E a análise disso permite que se tome medidas corretivas, se for o caso, para que a obra volte a entrar dentro do nosso planejado. Então, eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz. Isso aqui foi um prédio, foi feito, construído em Águas Claras. É o típico prédio padrão de Águas Claras. Nós temos aqui 2 torres residenciais, um andar térreo, que na realidade tem térreo para sobreloja e primeiro pavimento, que é um comércio, e a parte de área comum do prédio, que é, na realidade, já o 3º piso aqui. Então, como é que foi feito esse planejamento dessa obra? A primeira estruturação foi definir quais eram os grandes itens do nosso estrutura de divisão de trabalho, a nossa EDT. E nós dividimos aqui nesses 27 itens, que são os mesmos itens do orçamento, desde serviços técnicos profissionais, que são os nossos projetos, até a entrega final da obra. Esse aqui é o resumo do orçamento. Esse é o valor total da obra, R$ 55 milhões.
E é o resumo do orçamento. Essa daqui é a mesma itemização que foi adotada no nosso cronograma físico. As mesmas atividades, começando aqui com os projetos, chegando na limpeza final e entrega da obra. Esse é o resumo do cronograma. Eu tenho aqui as datas de início das atividades e as datas de término dessas mesmas atividades. Então, o passo seguinte é detalhar isso aqui, esse orçamento. Então, esse orçamento, o primeiro item, que são os projetos, foram subdivididos no segundo nível de quebra, na realidade, que é o terceiro, atividade 131 foi sequencialmente. Despesas indiretas, atividade de estrutura, alvenaria, impermeabilização, e assim na sequência. Eu não coloquei o orçamento inteiro, mas essa é a orçamentação deste projeto. E da mesma forma, nós temos aqui o cronograma físico. Primeiro, as 5 grandes áreas da obra: subsolo, térreo, lojas, mezaninos, comercial, lojas, comercial, mezanino, pilotis, que é a área térrea de uso comum dos prédios, e torre A e torre B. Na sequência, o cronograma do próximo nível orçado, tá? Dividido nos subitens que nós vamos planejar, cronogramar, fazer isso aí, a previsão do tempo de execução sucessivamente para todos os itens da obra. A síntese dele é dessa forma aqui. Essa é uma figura que a gente está hoje vendo na televisão quase todo dia. A curva de desenvolvimento, essa aqui é uma curva de desenvolvimento da obra. A situação de pandemia que a gente está vivendo é apenas a forma, que é um padrão de curva que serve para várias então, isso curva é essa, em que eu tenho as datas de que eu executar. Eu terei executado. A pessoa desviar-se do previsto. Então, nesta data aqui, vocês estão vendo aqui, nós fizemos um replanejamento, o prazo final de 2 meses, isso é o que os dados levantados permitiram que a gente tivesse e tomasse essa atitude. Ou seja, não conseguiria acabar a obra nessa data. Tivemos que manter o mesmo ritmo inicialmente previsto e deslocamos o final da obra 2 meses. E ela vem sendo continuada. Isso aqui é a curva do andamento físico. Este aqui é um quadro e eu tenho aqui as mesmas atividades do cronograma físico e do centro, e que eu mostro aqui a parte do controle físico que eu tenho realizado mês a mês. Nesse quadro, ele indica que eu tinha executado no total 35% de obra, um mês específico de referência eu executei 5%, e ao mesmo tempo eu tenho a vincular a atividade física, o orçamento original, que era um orçamento de 55 milhões, o orçamento atualizado com o índice de 7,88%, acompanhada com o valor atualizado. Eu tenho o custo incorrido nominal, isso é importante ressaltar. A apropriação dos custos tem que ser feita em detalhe. Vou mostrar para vocês depois como é que a gente parte disso aí, como é que é feito. Esse aqui são os custos incorridos atualizados com esse índice aqui. Eu controlo separadamente o estoque, materiais que eu tenho em estoque na obra. Isso
estoque de obra não é custo incorrido. Estoque é material posto canteiro, ele não está aplicado. O custo incorrido, efetivamente, é o que está aplicado na obra. É uma pequena diferença. Vocês vejam aqui, eu tenho o custo incorrido de 30 milhões, tem 1 milhão e 800 de estoque, então o custo incorrido efetivo de obra executada é de 28 milhões. No final, eu consigo ver aqui o quanto eu andei, efetivamente, eu incorri, tive aqui de 28 milhões, tem um custo realizado de 33 milhões. Isso é um conceito importante que não muita gente pratica. Isso é o custo do valor agregado. O que é esse custo do valor agregado? É o quanto eu poderia gastar em função do que eu realmente andei. O resultado é simples. Quanto eu executei fisicamente no serviço, contenções eu executei 100%, eu poderia gastar aqui 2 milhões e 800. Eu gastei de contenções 2 milhões e 760, eu tive especificamente nessa grande atividade um resultado positivo de 57 mil reais. A atividade está concluída, ou uma atividade que foi concluída com resultado positivo. Da análise toda da obra aqui, eu tive um custo incorrido de 28 milhões, poderia ter gasto 33 milhões, eu tenho uma diferença positiva de 4 milhões e 370, que me representa um resultado positivo de 7,48% no que diz respeito de custo de valor agregado. Ou seja, o que eu realmente executei, fiz com um valor menor do que eu tinha orçado, correspondendo a 4 milhões e 370 mil reais. Isso aqui está mostrado aqui nessa curva. Similar à curva S do andamento físico, ela mostra a mesma coisa. Eu tenho essa primeira curva de cor laranja, que é o que eu previ inicialmente fazer. Essa curva azul é o cronograma físico-financeiro revisado. Essa curva verde, como a gente viu nesse quadro anterior, ela corresponde ao valor agregado, que é acompanhado mês a mês, é a mesma coisa, mesmo conceito, percentual e tempo. Então, essa curva verde representa o valor agregado e esta curva vermelha representa o gasto incorrido. De um a obra para você olhando duas curvas, essa daqui, ou seja, a obra fisicamente está indo bem. Tá? Aqui o verde, que é o executado, acompanha o previsto, replanejado. E essa outra curva me mostra, eu tenho um cronograma físico-financeiro, eu tenho um valor agregado que está bem de acordo com o meu cronograma físico-financeiro, mas a minha obra está sendo executada verdadeiramente com um custo menor que o previsto, que percentualmente está aqui e é mostrado nesse quadro. Tá? Então, é fundamental essa comparação do andamento físico e do andamento de custos, que mostra o sucesso ou o insucesso da minha obra. Então, gente, isso tudo aqui no final é feito um relatório de acompanhamento mensal que é encaminhado para a gerência da obra, a diretoria da empresa, para que eles tomem conhecimento como a obra está andando. E, como a gente falou no início, eu preciso ter registro dos fatos que estão ocorrendo periodicamente na obra. O principal registro do meu acompanhamento é este relatório de acompanhamento, que demonstra, no caso, a maioria das obras que te acompanha, uma frequência mensal de acompanhamento, mês a mês, o que está acontecendo. No geral da obra, uma descrição global do que está acontecendo,
uma análise detalhada do cronograma físico e uma análise detalhada do cronograma financeiro. Esse é, na síntese, o relatório de acompanhamento. Então, eu queria mostrar para vocês agora um exemplo de um relatório de acompanhamento que a gente apresenta para encaminhamento para a gerência. E Gilberto, me dá só um alô. Está aparecendo aí na tela o relatório que eu coloquei aqui, não sei se... Tá, Escola Águas Claras. Ok, tá. Fábio Engenharia. Isso, então, esse aqui é um modelo de relatório de acompanhamento, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente amplia alguma figura. É outra obra. Esse aqui é um modelo, é um relatório mais simples, foi uma obra que a gente acompanhou. Ela terminou há pouco tempo. Esse aqui é o relatório relativo ainda a março de 2017. Vocês veem que aqui é uma obra de estrutura metálica. Já estava em execução a fase de estrutura metálica. Mas eu quero mostrar o gestão do relatório, a forma do relatório de acompanhamento. É um relatório simples, mas sintetiza, até no caso, essa data aqui, qual foi o andamento da obra. Então, é essa obra aqui. Ele tem uma introdução inicial e dá só uma conclusão. Cronograma físico, esse aqui, essa obra especificamente, tinha um planejamento inicial e um pequeno atraso aqui. Ela não tinha sido replanejada. A previsão, eu tinha previsto aqui ter executado 21%, nesse gráfico, 15,9%, e tinha, neste momento aqui, 24 dias de atraso na obra. Então, isso é uma informação global. Mais adiante, a gente tem essa informação detalhada. Quais são as atividades? No aspecto custos, a custo é aquela outra. Eu tenho cronograma físico-financeiro inicial, tenho o cronograma do valor agregado, o cronograma não, desculpe, a curva do valor agregado, que é o quanto eu poderia gastar, e aqui a curva do que realmente estou gastando. Então, eu tenho nessa obra um atraso de 24 dias, mas tenho, com relação a custos, um resultado positivo. Eu estou gastando menos do que eu poderia gastar. E isso está aqui, ó. O custo apropriado, 2.900.000, o custo descontando o estoque é 2.800.000, e o meu custo de valor agregado é de 4.200.000. Ou seja, eu tenho um resultado positivo aqui de mais ou menos 1.400.000, que é essa diferença que está mostrada aqui, ó. A obra está em pequeno atraso, mas com o aspecto custos, eu tenho um resultado positivo. E aqui a gente apresenta, em linhas bem gerais, uma análise do andamento da obra. Isso aqui já foi discutido com o engenheiro da obra, com a equipe que está tocando a obra, mestres encarregados, que a gente faz reuniões periódicas. Quais são os documentos que nós apresentamos? E os documentos incluem, no caso do relatório aqui, um acompanhamento fotográfico, mês a mês. No caso aqui, quinzenal esse acompanhamento da situação da obra, a cada 15 dias. Esse é a foto que está na capa do relatório, de março de 2017. E a situação da obra no mês. Alguns aspectos principais para que quem receba o relatório possa ver como é que está a obra. E aqui, aquelas curvas que a gente já falou. A curva do andamento físico, a curva de custos, aquele quadro que nós mostramos e falamos antes, que a gente compara andamento físico, custo e valor agregado, está aqui com resultado positivo. E esse aqui é o cronograma físico. Eu tenho as 19 atividades principais da obra
acompanhadas, o previsto, esse preto aqui embaixo na barra é o realizado, e que mostra aquele pequeno atraso que está falado no resumo do relatório. Aqui eu tenho esse cronograma detalhado, atividade, está no mesmo item, no mesmo itemização que está o orçamento, eu tenho o cronograma detalhado, atividade por atividade. Então, veja, é um relatório simples, mas que sintetiza tudo que foi acontecido e que aconteceu na obra até esse momento. Eu queria mostrar para vocês estes documentos, que é o que a gente pratica em termos de acompanhamento e controle. O resumo, essa é a síntese do que eu queria apresentar para vocês. Mais uma última coisinha. Deixa eu só compartilhar mais uma figura. Espera aí, só um minutinho, Gilberto. Esse quadro aqui, esse aqui, é aquele quadro que eu mostrei para vocês, que compara o orçamento, as atividades, compara aqui o orçamento de referência. Esse aqui é um Excel que está aberto em Excel. O valor um custo incorrido, efetivamente incorrido, descontado o estoque, 35 milhões, tinha um valor agregado de 43 e um resultado positivo de 8 milhões. Mas o importante que eu gostaria de mostrar nesse quadro aqui é que mês a mês eu tenho que apropriar o custo em cada um dos meus serviços. Eu atualizo esse custo para cada serviço. A gente está acompanhando o valor atualizado por esse índice aqui até o índice do último mês, que deve ser 0%. Aqui, 0,16, o último mês aqui de atualização é 0%. Então, eu acompanho, registro, dentro de cada item do orçado, eu registro o custo ocorrido. Para que isso aconteça, nós temos que previamente desenvolver um sistema para que o almoxarife, enfim, a área de compras e aquisições da obra consiga apropriar efetivamente esses custos aqui. Hoje a gente tem vários sistemas no mercado que permitem o gerenciamento fácil de compras, porque compra é algo que envolve milhares de itens dentro da obra, e para cada item que entra na obra, passa pelo almoxarifado, ele tem que ser registrado até chegar a ser apropriado aqui, para que eu possa comparar efetivamente o que eu gastei com o que eu poderia ter gasto, o que a gente mostrou naquela curva de andamento de custos. Então, é fundamental essa apropriação de custo aqui, senão eu consigo acompanhar fisicamente, mas não tem um detalhe do meu acompanhamento de custos. E a gente tem que ter o mesmo nível de detalhe, o andamento físico e o andamento de custos. Então, era esse o último quadro que eu queria mostrar para vocês aqui. É isso aí, Gilberto. Eu fico agora à disposição para a gente discutir, esclarecer eventuais dúvidas, a gente conversar a respeito. Fico à disposição, então, dos participantes, dos presentes aí. Muito bem, engenheiro Carlos Eugênio, parabéns pela exposição. É muito gratificante ter essa palestra com todo esse conteúdo e experiência que foi passada. Agora nós passaremos às perguntas. Né? Aqueles que estão participando, que queiram fazer perguntas, por favor, colocar no chat a pergunta que nós estamos levantando aqui, para que possamos passar ao palestrante. Nesse momento, eu pergunto ao presidente Pedro
Assad se ele tem alguma pergunta, algum comentário sobre a palestra, sobre a importância do planejamento e controle nas obras e empreendimentos. Boa noite a quem eu ainda não felicitei aqui na palestra. Quem sou eu para questionar Carlos Eugênio? Ele, ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Eu só vou colocar aqui que o que foi relatado aqui é de suma importância para uma obra grande, uma obra pequena, qualquer coisa. Você não fazendo esse tipo de acompanhamento, esse tipo de controle e esse planejamento de uma obra, você pode quebrar, até quebrar, perder muito dinheiro, porque peguei obra muito bem pega, estou aí, está ótimo o preço. Sem o planejamento, sem o controle, chega no final a sua ideia de lucro, o que você está pensando, você pode ter uma perda considerável no final da sua obra. O que ele colocou aí foi de suma importância para quem mexe com planejamento, quem mexe com controle de obra, é de suma importância. Queria parabenizá-lo e a deixar aí para vocês fazerem as perguntas aí, que ele vai responder com certeza e vai dar mais uma aula, mais outra aula para a gente aí. Parabéns, Carlos Eugênio. Não exagera não, Pedrão, mas eu vou tentar esclarecer o que os amigos e os colegas perguntarem. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas e nós tínhamos programado o tempo em torno de 1 hora, certo? Já está ultrapassando. Eu vou fazer algumas perguntas e, se sobrarem outras, nós respondemos depois, posteriormente, pelos e-mails que foram deixados. Mas, de todo modo, a primeira pergunta, engenheiro Carlos Eugênio, é do Gabriel, e ele pergunta o seguinte: no relatório de acompanhamento, vale a pena colocar um registro da evolução das fotografias tiradas sempre do mesmo ponto de vista? Filmagens são úteis ou perfumaria? Um grande abraço, parabéns pela palestra, é o que diz o Gabriel e é o questionamento. Essa pergunta foi bem interessante, até porque eu não chamei a atenção. As fotos que a gente faz são sempre tiradas do mesmo ângulo, no mesmo ponto. A gente marca pontos notáveis na obra em que a gente se posiciona sempre no mesmo ponto para tirar aquela foto a cada período. No caso específico dessa obra que eu mostrei para vocês, nosso acompanhamento era quinzenal. Tanto faz ser quinzenal ou mensal, mas as fotos são tiradas sempre da mesma vista para que a gente possa, mês a mês, visualmente, comparando um relatório com o outro, ver o progresso, ver esse andamento. Essa é a forma de fotografia. Vamos para a próxima aí, Gilberto. Você está com o microfone desligado, Gilberto. Então, vamos lá. Obrigado, presidente. Obrigado, Carlos Eugênio. A próxima pergunta é do nosso colega Igor. Ele pergunta: as medições do que foi executado são feitas mensalmente. Essa é uma periodicidade adequada ou é interessante que seja feita semanalmente ou até diariamente? Essa periodicidade a gente determina a função do tamanho da obra, do prazo de execução e do ritmo de execução. De uma maneira geral, essas obras padrão que se faz em Brasília, prédios tipo Noroeste, que é hoje o grande canteiro de obras, ou Águas Claras, nós fazemos esse acompanhamento mensal, com periodicidade mensal, porque é o prazo em que eventuais desvios apontados em um mês possam ser corrigidas para o mês seguinte.
isso de experiência grande, nós fazemos esse acompanhamento mensal. Existem obras que são tocadas de um ritmo mais rápido, que a gente faz ou quinzenal ou, quiçá, semanal. Obras de prazo de menos de um ano, aí na faixa de 6 ou 8 meses, que são tocadas de uma forma mais acelerada, nós fazemos acompanhamento mensal. E dependendo do, por exemplo, obra de shopping, nós fizemos a coisa de um ano e pouco atrás, um gerenciamento de uma obra do Conjunto Nacional, em que a administração do Conjunto Nacional mudou a área administrativa para um pavimento acima. E nós fazemos esse acompanhamento, era diário. A informação para a gerência de engenharia do Conjunto Nacional era diária, era informação relatada verbalmente. O relatório era consolidado semanalmente. A informação para a gerência era diária, porque era uma obra super rápida e o Conjunto Nacional precisava daquilo no prazo correto. Então, depende do prazo e da velocidade de execução da obra. Mas, de uma maneira geral, obras padrão Brasília, obras padrão Noroeste, Águas Claras, a periodicidade é mensal. Obrigado, Carlos Eugênio. Gostaria agora de passar a palavra para as suas considerações finais quanto a essa palestra e essa interação que nós fizemos aqui hoje. Primeiramente, eu queria agradecer ao CREA, na figura do nosso presidente Pedro Assad, presidente em exercício, ao Gilberto, que conduziu muito bem, Denise, a equipe do CREA, e todo o restante do pessoal do CREA, que foi, acho que, muito bem organizado. Eu acho louvável essa atitude, essa iniciativa do CREA de fazer estas palestras, mesmo começando numa época um pouco difícil, que é a pandemia, mas a gente vai aprendendo e vai fazendo no meio virtual. A hora que puder fazer presencial, eu tenho certeza que o CREA vai continuar fazendo. E é uma das funções, acho importantes do CREA, que não é só cuidar da legislação e da regularização dos profissionais, mas é incentivar, desenvolver conhecimento, distribuir isso aí e motivar os engenheiros a participarem mais do nosso conselho. O nosso conselho não é só a fiscalização, mas é também aprimoramento profissional de todos os engenheiros e demais profissionais que fazem parte do conselho. Louvável essa atitude e vamos continuar com esse trabalho. Gostaríamos de agradecer, Carlos Eugênio, a sua disponibilidade e participação, agradecer aos funcionários do CREA, que tanto colaboraram para que fosse possível essa primeira palestra com um tema tão importante do projeto Aprimora Mais, Aperfeiçoamento Profissional. E, para encerrar o evento, eu vou passar a palavra ao presidente em exercício, engenheiro Pedro Assad, para as suas palavras finais. Obrigado, Gilberto. Eu queria só fazer um complementozinho nas colocações de dois aí sobre os relatórios fotográficos. Hoje, quem trabalha com obras públicas a melhor coisa que você tem a fazer manter a sua obra fotografada todos os dias, diária, porque os órgãos de controle hoje eles estão com a fiscalização em cima das empresas muito grande. Então, a gente está fazendo hoje o diário de obras. Antigamente, você fazia um diário de obras apenas escrito, colocando o que você fez, e hoje nós estamos fazendo o diário de obras com um relatório fotográfico diário de todo o andamento da obra. Isso dá uma garantia para você, executor, no ponto de se manter o andamento da obra sempre bem documentada, e você não tem aquele problema de você não fez, opa, está aqui, está relatado, está fotografado. Então, este acompanhamento é
interessantíssimo ser feito, foi o que o Carlos Eugênio colocou. E você fazer mensal. Nós estamos hoje aqui, eu mexo com obra pública, eu estou fazendo hoje relatório diário fotográfico. Agradecer ao Carlos Eugênio a disponibilidade, a todos vocês aí do CREA que deram o apoio aqui para a gente, e estaremos aí a semana que vem, vamos ver se a gente consegue continuar as nossas palestras com outros tipos de temas, né? Claro, nós vamos colocar mais tipos aqui para que venham, a gente, como nós colocamos aqui, que a gente consiga dar o conhecimento e o aprendizado e para todos os participantes. Parabéns mais uma vez, Carlos Eugênio. Muito bem colocado, muito bem apresentada a palestra sobre esse planejamento e acompanhamento de obra. Meu muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Só os informes finais, lembrando que as perguntas que não foram respondidas, se o e-mail estiver no site, nós passaremos ao nosso palestrante, engenheiro Carlos Eugênio, que responderá e nós enviaríamos o e-mail. Esta palestra ela foi gravada e, a partir de amanhã, vai estar disponibilizada no YouTube para que todos os profissionais possam ter acesso. Obrigado a todos e uma boa noite a todos.